Pode. Já foi, já. Ok. Boa tarde a todos. Hoje a gente está aqui no ciclo de palestra de tireoide e sono. Estou eu mais os integrantes do cronobiologia.frj. Então, a proposta da nossa palestra hoje é trazer informações basicamente sobre tireoide com um especialista de tireoide. Ele vai falar um pouquinho sobre essas intervenções, com ênfase em sono, questão de privação de sono, tá? Uma coisa que eu gostaria de mencionar para vocês, o nosso palestrante de hoje, ele está na Alemanha, tá? Só que ele é brasileiro, então vocês podem ficar tranquilos que ele fala português, tá bom? E agora eu vou passar para os demais poderem discutir também um pouquinho sobre as nossas dinâmicas, né, que vai acontecer nessa palestra de hoje. Obrigada a todos os participantes e espero que vocês aproveitem bastante essa palestra. Olá, bem, então em relação à palestra, na descrição do vídeo, vocês vão achar um formulário. Esse formulário vai ficar uma semana disponível para que vocês preencham, e a partir dele que a gente vai fazer os certificados que a gente vai mandar para vocês. Se vocês quiserem, claro, certificado. Se não quiser, não precisa preencher. Também o vídeo em si, ele vai ficar indefinidamente online, vocês vão poder assistir quando quiser, mas o formulário é só até a próxima terça. Ao fim, vai haver um momento de resposta a perguntas, então se você tiver perguntas, só deixar no chat, a gente vai pôr no fim e serão respondidas sem nenhum problema. Certo. Então, vamos ao que interessa, né? Hoje, o professor doutor Rodrigo Rodrigues da Conceição, ele vai estar com a gente aqui ministrando a palestra dele sobre resposta da função tireoidiana em diferentes intervenções. O professor Rodrigo, ele é profissional da educação física, formado pelo Centro Universitário de Volta Redonda, biólogo formado pela Universidade de Castelo Branco, possui pós-graduação em Fisiologia do Exercício pelas Faculdades Integradas Maria Tereza, mestrado em Fisiologia pelo Programa Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira da Fisiologia, doutorado em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Durante o doutoramento, foi Research Fellow na Rush University Medical Center em Chicago, Illinois, sob a orientação do professor doutor Antônio Carlos Bianco. Ele atua na área de fisiologia endócrina, metabolismo, fisiologia do exercício e neurociências. Professor, se você está com a palavra, pode dar prosseguimento aí com a palestra. Ok. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado aí, Eric. Vou só abrir aqui. Vocês estão vendo direitinho aí a transparência? Sim, perfeito. Tá, ok. Vou só mudar aqui. Tá ok, né? Perfeito. Ok. Então, inicialmente, gostaria de agradecer aí o convite aí da doutora Fabrícia por essa palestra, me convidar aí para os eventos que vocês estão organizando. Queria parabenizar os alunos aí, o Carlos Henrique e o Eric, você no caso, né, Eric? Por esse trabalho, que é um trabalho muito importante dessa produção de evento, porque eu acredito que essa parte fora dos muros, né, das salas de aula, também é bem importante para a formação. Então, vocês estão de parabéns aí pela essa agilidade, esse domínio aí da ferramenta. E, mais uma vez, gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar nesse evento, né, de cronobiologia de vocês. Então, eu venho aqui hoje para falar da função tiroidiana e a relação do sono, porém, eu não quis diretamente falar sobre esse assunto, porque a resposta da função tiroidiana, ela varia de várias formas, com várias intervenções, vários medicamentos. Então, qualquer evento que ocorra um estresse ou não, pode estar afetando a função tiroidiana. Então, eu quis trazer aqui hoje uma visão da função tiroidiana mais ampla. Então, a gente vai falar sobre sono também, mas eu queria trazer
toda essa visão de como a tireoide responde a determinados estímulos, que é o que a gente está estudando aí nos últimos anos. Mais uma vez, agradecimento. E então, o tema da nossa palestra aqui é a resposta da função tiroidiana em diferentes intervenções. Então, nós sabemos que o sistema endócrino ele é responsável pelos fluxos de informações entre diferentes células do corpo, entre diferentes partes do corpo. E para acontecer isso, o hormônio é o responsável. Ele promove essas informações quando ele se liga no receptor. Então, nós temos várias glândulas e órgãos que produzem determinado hormônio que vai fazer uma determinada ação. Então, nós temos aqui, como a gente pode ver nessa figura aqui, ó, a glândula pineal, o hipotálamo, a hipófise, a paratireoide, a tireoide, o coração, que também libera hormônio, as glândulas mamárias, pâncreas, adenal, o tecido adiposo, que não é uma glândula, mas também produz hormônio, e até o testículo, que é um dos mais conhecidos, e os ovários, e até mesmo o osso. O osso também desenvolve um papel de uma glândula endócrina, que ele libera o hormônio eustocacina. Então, o sistema endócrino ele é muito complexo. Ele é um sistema que ele se interage com outros sistemas e ele se interage sozinho também. E isso demonstra a complexibilidade desse sistema. Porém, o nosso foco de estudo desses últimos anos é a tireoide. São os hormônios que são produzidos pela tireoide. Nós podemos ver aqui nessa figura que a tireoide ela é um órgão que fica no pescoço, tá? E ela tem o formato de um escudo ou de uma borboleta. Inclusive, em algumas línguas se fala escudo mesmo. A glândula tireoide se chama escudo. E a unidade funcional dessas glândulas são os folículos tiroidianos, aonde vai acontecer a produção dos hormônios. E os dois principais hormônios produzidos pela tireoide são a tiroxina, que é o T3, e a triiodotironina. Desculpa, a tiroxina, que é o T4, e a triiodotironina, que é o T3. Vale ressaltar que o T4 ele é um hormônio inativo. Ele biologicamente ele não tem uma função. E o T3 é o hormônio biologicamente ativo. Esse é o hormônio que vai fazer uma função. Uma outra característica aqui da estrutura química dos hormônios tiroidianos que ele apresenta iodo na sua composição química, como a gente pode ver aqui, ó, na posição 3', na posição 3, na posição 5 e na posição 5'. Então, T4, porque ele tem 4 moléculas de iodo aqui. Já o T3, como o nome já diz, ele possui 3, ó, tá vendo? E a gente vê que ele não possui o iodo na posição 5. E isso faz com que ele seja um hormônio ativo. Isso dá essa característica desse hormônio. E os hormônios da tireoide, eles são controlados pelo eixo hipotálamo, hipofisário, tiroidiano. Então, são basicamente 3 etapas, tá? Então, dependendo do estímulo, o hipotálamo vai produzir um hormônio chamado TRH. Esse TRH, esse hormônio, vai se ligar na hipófise, de receptores específicos, vai produzir um outro hormônio chamado TSH, e esse TSH vai se ligar na tireoide, produzindo T4 em maior quantidade e T3 numa quantidade muito pequena. E vou relembrar mais uma vez, o T4, que é produzido em maior quantidade, ele é um hormônio biologicamente inativo. E o T3, que é um hormônio produzido em menor quantidade pela tireoide, ele é um hormônio biologicamente ativo. Então, vem uma pergunta. Calma aí. Se eu tenho o T4, que não serve basicamente... Ele é inativo, produzindo demais, e o T3, que é ativo, produzindo menos, alguma coisa está errada. Como que esse hormônio vai fazer essas funções celulares? Vai fazer essa... Como é que vai fazer se eu tenho pouco
hormônio ativo. Então, nós temos 3 proteínas, né, 3 enzimas, que são chamadas a iodotironinas desiodases, ou desiodases. São elas a iodotironina desiodase do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. Então, eu tenho lá... E essas enzimas, a gente encontra ela em várias glândulas. No músculo, no fígado, principalmente, a D1, no hipotálamo, na hipófise, no tecido adiposo marrom, principalmente a D2. Então, a gente tem essas enzimas que vão fazer a conversão do T4, que é um hormônio inativo, em T3, que é o hormônio ativo. Então, nesses órgãos, nesses tecidos, essas desiodases fazem essa conversão. Então, por exemplo, nós temos uma molécula aqui de T4, tá? Posição 5', 3', 3 e posição 5. Quando a desiodase do tipo 1 ou do tipo 2 retira um iodo da posição 5', está vendo aqui? Ela transforma T4 em T3. E, por outro lado, ele também produz um outro hormônio. Essa desiodase, ela faz a inativação, né? Ela transforma um outro hormônio, porque quando essa desiodase, ou do tipo 1 ou do tipo 2, retira o iodo da posição 5, ocorre o quê? A transformação em T3 reverso, que é um outro hormônio também que não tem atividade, é biologicamente inativo. Então, a desiodase tipo 1, tipo 2, retirou uma posição, né? Fazendo lembrar, um iodo da posição 5, transformou em T3, esse hormônio é um hormônio ativo. Então, aquela quantidade alta que você tinha de T4, esses órgãos, e nesses órgãos, né? Cérebro, tecido adiposo marrom, coração, ele é transformado em T3 no hormônio ativo, o que vai fazer o quê? A ação desses hormônios, tá? Desse eixo. Então,